Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Peço-vos em primeiro lugar para partilharem, para colocarem gostos neste programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos. Vamos falar hoje, novamente, da Covid-19 falando do Covid-19, falaremos agora mais da vertente dos efeitos que o Covid-19 tem provocado na economia. Sabemos que grande parte da economia mundial tem estado encerrada. Em Portugal isso tem sucedido. Acontece que Portugal está muito dependente do turismo. Cerca de 14% do produto interno bruto estão dependentes do turismo. Por outro lado, está também dependente da indústria automóvel. E a indústria automóvel não está neste momento a produzir e, sobretudo, não está a vender. E, portanto, há que repensar o relançamento da economia, tendo em conta as dificuldades, quer do turismo, quer da indústria automóvel. Pensamos que a indústria da saúde e tudo aquilo que está relacionado com a saúde e a proteção dos cidadãos é algo que é essencial desenvolver, não só para a criação de riqueza, mas sobretudo para a tranquilidade e o futuro do país, já que não estamos livres, bem pelo contrário, todos os peritos dizem que mais pandemias são possíveis no futuro. Portanto, investindo na saúde, e Portugal tem bons cientistas na área da saúde, Portugal tem boas indústrias na área da saúde, estamos a pensar particularmente numa Bial e, portanto, estamos em condições de criar um bom cluster da saúde em Portugal. Por outro lado, Portugal precisa muito de investir em infraestruturas, na modernização da sua rede ferroviária e, sobretudo, no alargamento da sua rede de metro, quer em Lisboa, quer no Porto. Mas precisa ainda mais de ter um novo aeroporto e pensamos que Beja será um ótimo local porque estará no sul do país, mas estará próximo de Espanha, não estará demasiado longe de Lisboa e, portanto, não estará muito mais longe da capital do país do que outros aeroportos estão das capitais dos respectivos países. Por outro lado, será o motivo também para se construir muito rapidamente uma via férrea, ou se modernizar o que já existe, uma via férrea entre Lisboa e Beja, para que o aeroporto funcione em pleno. O aeroporto poderia servir para as empresas de low cost, que serão cada vez mais a nível mundial, enquanto que a Portela serviria para as empresas de bandeira. Parece-nos que seria uma boa solução e esta discussão de se fica no Montijo ou vai para Alcochete é uma discussão que tem de ser ultrapassada. Neste momento, em Beja já existe um aeroporto, tem todas as condições para ser alargado, em pouco tempo poderia ser posto a funcionar quer o país no seu conjunto, quer particularmente a região do Alentejo, teria muito a ganhar com isso, até porque está ali perto da Extremadura espanhola e também do Algarve, e poderia servir também de aeroporto complementar ao próprio Algarve. Mas para isso era necessário que o país começasse por pensar na forma como devia tratar a saúde para que as pessoas pudessem regressar ao trabalho. A saúde tem que ser a principal preocupação e também não é difícil fazer com que as pessoas estejam em condições para regressar ao trabalho. Em primeiro lugar, é necessário testar. Testar. O país tem sido já
entre os países europeus, aquele que mais tem feito testes. É o terceiro país da União Europeia no número de testes feitos por 100 mil habitantes e precisa de fazer mais. Precisa de testar a sua população ativa toda, cerca de 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas, para que elas possam ir ao emprego. Para isso é necessário fixar uma quarentena para essas pessoas, uma quarentena de 8 dias. Ao fim dos 8 dias, testar as pessoas, que então, inevitavelmente, o coronavírus terá a possibilidade de ser detectado e, em caso de ser negativo o teste, então as pessoas poderiam regressar ao trabalho. E regressavam ao trabalho, mas também com o trajeto entre o casa e o trabalho desinfetado, com as instalações fabris, com os instrumentos e as máquinas devidamente desinfetados, o mesmo sucedendo com os estabelecimentos comerciais, com as lojas, com os escritórios, que deveriam ser devidamente desinfetados para que as pessoas pudessem estar lá em segurança, para elas e para quem com elas trabalhasse. Com isso, gastava-se cerca de 150 milhões de euros, 5 milhões de pessoas, 30 euros por cada teste, que é quanto custa para o Estado, 30 euros por cada teste, daria cerca de 150 milhões de euros. Isso podia ser dividido também, era um esforço entre o Estado e as próprias empresas, no sentido de levarem a cabo essas tarefas, e com isso a economia poderia retomar o seu curso normal. Esperamos que isso suceda a curto prazo, mas que também a União Europeia mude de atitude e finalmente tome uma política ativa de apoio à economia. Aquilo que tem sido feito tem sido nada, e aquilo que pretendemos que seja feito é alguma coisa. Repare-se que está-se a pensar que a União Europeia possa lançar sobre a economia cerca de 2,3 mil milhões de euros, ou melhor dizendo, 2,3 bilhões de euros para relançar as economias europeias. Isso é manifestamente insuficiente. Repare-se que em 2008 só o Reino Unido, para relançar a sua economia, gastou cerca de 570 mil milhões de euros, e que atualmente os Estados Unidos estão a gastar cerca de 6 mil milhões neste momento, mas a curto prazo vão injetar mais 6 mil milhões na economia, ou melhor dizendo, 6 bilhões na economia, num total de 12 bilhões, que contrastam com 2,3 bilhões que a Europa pretende lançar. Terá que se fazer ver aos países europeus do Norte que a forma como estão a conduzir o relançamento da economia é manifestamente insuficiente. Eles não podem fazer com que os países do Sul e aquilo que poderia ser uma ajuda aos países do Sul se torne um novo acumular de problemas para os países do Sul, com mais dívida, como terá de ser o recurso ao mecanismo europeu de estabilidade, que foi o canal decidido ultimamente, portanto na semana passada, na quinta-feira passada. Terão ou os chamados Corona Bonds, ou outra forma qualquer que não implique o endividamento a curto prazo da economia e que permita o pagamento das dívidas contraídas, mas a muito longo prazo, 30, 40 anos e sem juros, que as economias do Sul não podem de modo algum suportar juros, já que têm elas próprias dificuldade em pagar até o próprio capital decorrente desse endividamento. Assim sendo, a economia europeia podia relançar-se e a Europa podia continuar unida.
Se não acontecer isso, a única saída para os países do Sul terá de ser a saída em bloco do euro, porque não poderão continuar a viver com os constrangimentos que sobre eles são lançados pelos países do Norte. Falamos agora dos Estados Unidos da América e desse indivíduo absolutamente indescritível que ocupa a cadeira da presidência dos Estados Unidos da América e que, neste momento, acaba por demonstrar a sua arrogância levada ao extremo e a sua ignorância elementar daquilo que é a própria Constituição americana. Donald Trump nunca leu nada, ele é incapaz de ler um relatório de princípio ao fim, ele nunca leu a Constituição americana que jurou e que devia conhecer como Presidente da República, e isso leva-o a reivindicar-se de um poder absoluto, a dizer publicamente, perante jornalistas, perante a comunicação social, que tinha um poder absoluto, que fazia aquilo que queria em relação aos Estados, que os governadores de Estados não podiam nada contra o seu poder absoluto. Ele julga-se o rei Luís XIV. Aquele homem não sabe, no mundo em que vive, nem o país em que está. Felizmente a América tem contrapoderes para poder combater esta loucura de Trump. Esta loucura de Trump é a loucura do desespero. Porque ele, neste momento, começou a baixar nas sondagens. Ele ainda há pouco tempo tinha sondagens que lhe eram favoráveis, mas agora começou a baixar. Neste momento, o Partido Democrático tem um candidato bom ou mau. Não acreditamos que seja um candidato muito bom, mas pelo menos melhor que Trump é, de certeza absoluta. Essa nódoa que é Trump é absolutamente único num país como os Estados Unidos da América, único no sentido de que nunca os Estados Unidos da América tiveram um governante tão ignorante, tão mau, tão incompetente. No entanto, no fundo, Trump é um espelho da nação. O americano médio é extremamente ignorante, é incapaz de ler um livro, é dominado por uma comunicação social que lhe faz uma lavagem ao cérebro e é incapaz de pensar para além do imediato, da sua rua, do seu nariz e daquilo que lhe diz a comunicação social. É incapaz de fazer uma análise crítica daquilo que a comunicação social lhe traz. E, portanto, não admira que Trump ainda tenha apoio de cerca de 40% do eleitorado. É muito. Mas está a descer. E vai descer mais, porque, embora as estatísticas nos Estados Unidos falsem a realidade, neste momento estamos com cerca de 600 mil infectados, dizem as estatísticas, e cerca de 20 mil, 21 mil mortos. No entanto, a realidade é muito diferente. Os Estados Unidos não têm testado e, portanto, não têm testado nem de longe nem de perto, como, por exemplo, a Europa e como Portugal, por exemplo, portanto, a realidade é muito diferente daquela que os números oficiais traduzem. E essa realidade vai se agravar com o passar do tempo. No final deste mês, em meados de maio, a realidade dos Estados Unidos da América será muito trágica. E Trump já não terá desculpas. Ele virou-se contra a China. Numa primeira fase, virava-se contra a China, que dizia que era o vírus chinês, o vírus do Wuhan. Depois de uma conversa com Xi Jinping, mudou completamente de comportamento, dizendo que, afinal de contas, Xi Jinping era uma excelente pessoa e a China era uma amiga. Agora, provavelmente, o Deep State disse-lhe: tu não continuas assim porque isto não pode ser. A China é a nossa adversária. E, portanto, nós temos que nos fechar, temos que retirar as nossas empresas da China para elas passarem a funcionar cá nos Estados Unidos da América e devemos deixar de pagar a dívida aos chineses, porque os chineses detêm a maior percentagem
de dívida pública americana. Neste momento detém cerca de 1,3 bilhões de dólares de dívida pública americana e para resolver os problemas das finanças públicas seria ótimo que Trump tomasse a decisão de não pagar essa dívida à China. Claro que isso seria levar a cabo uma guerra terrível que os Estados Unidos não estão nem de longe nem de perto em condições de ganhar. Trump atua em atitude de desespero. Agora, com Bernie Sanders apoiar Joe Biden, esperamos que ele não tenha dado esse apoio de mão beijada, porque Joe Biden é um indivíduo conservador que mudaria muito pouco na economia dos Estados Unidos, na postura dos Estados Unidos a nível mundial. Não seria um louco como Trump, mas também não mudaria muito. Ele, Joe Biden, é ainda prisioneiro do Deep State, isto é, do complexo militar industrial e da grande finança americana, da Wall Street, e sendo assim, não mudaria, a não ser que deixasse de ser prisioneiro e a não ser que o Deep State, o que seria muito difícil, e a finança americana percebesse que o mundo já não é o que era e que tem que mudar também para poder sobreviver. Talvez o caminho que Bernie Sanders indicou, numa social-democracia, ele dizia socialismo, mas na realidade aquilo que ele pretende era uma social-democracia à maneira dos países europeus nórdicos, e se for assim, com maior justiça social, com menos desigualdades, com um investimento na capacidade produtiva real, na indústria e na agricultura, e não tanto na especulação financeira, como tem sucedido até aqui, não tanto no complexo militar e industrial, como tem sucedido até aqui. Se assim for, os Estados Unidos poderão novamente ser a grande nação que precisamos que sejam, que as pessoas que amam a liberdade precisam que os Estados Unidos sejam. E daqui passamos para a tragédia também do Brasil. O Brasil é uma tragédia e simultaneamente uma farsa. Tem um farsante na presidência, afinal de contas parece que ele tem mais poder do que se pensava, porque afinal de contas os generais que têm poder, é certo, tomar o poder, e o general Neto neste momento é uma espécie de primeiro-ministro, é ele quem toma grande parte das decisões, mas por sua vez o general Mourão já veio dizer que afinal de contas Mandetta excedeu-se e está para ser despedido. Não saberemos se vai ser despedido no meio do combate à pandemia, e seria absolutamente caricato despedir Mandetta no momento de combate à pandemia, mas Bolsonaro continua a ter aquela postura absolutamente louca de apelar ao funcionamento da economia, não sabendo que a economia, se a saúde pública não funcionar, vai colapsar. E vai colapsar muito em breve. Repare-se que o próprio governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, já está infectado. Grande parte da população brasileira vai ser infectada porque não tem a mínima possibilidade de fugir. Com a descida da temperatura, o vírus vai se disseminar nas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo de uma maneira absolutamente trágica e vai dizimar grande parte da população. A curto prazo, o Brasil será um enorme cemitério. Até meados de maio, isso vai inevitavelmente acontecer devido à postura absolutamente criminosa de Bolsonaro e daqueles que o rodeiam. Que, no fundo, não concordando com a postura de Bolsonaro, como os generais que o rodeiam, não se atrevem a pô-lo de lado, a demiti-lo pura e simplesmente, a levar a cabo o impeachment ou a forçar com que ele se demita. Bolsonaro, continuando no poder, irá a curto prazo destruir o Brasil, mas o que é espantoso é que ele continua nas sondagens a ter
cerca de 39% de pessoas que concordam com a sua posição. É inacreditável, porque as pessoas ainda não perceberam, mas vão perceber. E tal como está a suceder já com Trump, vão perceber que a economia não funciona se a saúde não funcionar. Que a saúde é a base, é os alicerces de uma boa economia. O Brasil tem imensas possibilidades de sair desta crise muito bem se tiver governantes com o mínimo de lucidez. O Brasil pode ser absolutamente autossuficiente em tudo, pode inclusivamente exportar muita coisa e, portanto, o Brasil, desde que tenha mais justiça social, desde que a riqueza esteja melhor distribuída, desde que invista nos serviços públicos, a começar pelos serviços públicos de saúde, o Brasil pode recuperar muito bem. Continuando com Bolsonaro, a tragédia irá acentuar-se e o Brasil cairá fundo. Esperamos que tal não aconteça. Estamos convictos que tal não vai acontecer, porque à medida que o tempo passar, as pessoas que ainda acreditavam que o funcionamento da economia era contrário ao encerramento das pessoas e das empresas para preservarem a sua saúde, quando as pessoas perceberem que, afinal de contas, Bolsonaro as enganou, Bolsonaro as levou para o desastre, essas pessoas vão deixar Bolsonaro e temos esperança que o Brasil consiga uma alternativa. Infelizmente, as alternativas à esquerda, por egoísmos, por egos extremamente dilatados no Brasil, e estamos a pensar em egos dentro do PT, de Lula, e em egos do partido de Ciro Gomes, que se estão a confrontar, mas esperamos que eles tenham a sensatez de pôr os seus egos de lado e no futuro trabalhar em conjunto para bem da pátria brasileira. E com esta esperança despeço-me. Até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.net e nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.